Boa noite a todos. Com o auxílio do plano espiritual, vamos dar início ao nosso encontro de hoje, começando pela nossa prece. Senhor, que teus ensinamentos possam abrir nossa mente e nossa percepção do justo e do certo. Que estas premissas possam nos direcionar sempre para o melhor caminho. Que nossas forças possam ser bem aproveitadas na ação do bem e que seja extensivo a todos os nossos irmãos. Pois somente assim, todos agindo uns pelos outros, é que poderemos buscar a nossa evolução no campo terreno. Que esta experiência aqui na Terra seja de muito proveito e de realizações benéficas para todos. E que a tua luz e a tua bondade esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Obrigado e que assim seja. Então, dando sequência no nosso trabalho com base na doutrina espírita, o nosso tema ainda continua sendo sobre a obra de Raul Teixeira, Desafio da Educação, na parte 6. Então vamos falar um pouco sobre educação e movimento espírita, traduzindo a obra do Raul Teixeira na sua essência. Faz-me mister agora e a verdade se torna inteligível para todo mundo, muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa prestar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Encontramos no Livro dos Espíritos, pergunta 627. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, versículo 2. Então vamos ver uma reflexão sobre o movimento espírita. A excelente mensagem espírita chega ao mundo como refrescante e iluminada aurora, anunciando um dia novo de bênçãos para o planeta, atendendo às imensas carências da alma terrestre, que vivia a braços com as trevas ocasionadas pelo absolutismo materialista, que tem seus fundamentos balançados em razão das vozes altissonantes e claras, que rasgam o silêncio dos túmulos para invadir os ouvidos da humanidade inteira. Como chuva bondosa, a doutrina espírita penetra o solo ressequido das almas, onde, a partir de então, as sementes nobres dos ensinamentos do mundo superior teriam toda a chance de germinar e medrar, estabelecendo ventura e progresso. Eram novos tempos para a cultura e para a fé, que agora, irrisadas por luzes espirituais que se mostravam diante de todos, formulando convite ao espírito humano para um pensamento mais alto. No centro das ocorrências destaca-se a figura augusta do professor Rivail, universalmente conhecido como Allan Kardec, e na sua visão de espírito de escola, sabia e afirmava que seria ponto de honra para o desenvolvimento da mensagem na Terra a manutenção da sua unidade. A preocupação do codificador, porém, dizia que tais dificuldades eram passíveis de ocorrer. O tempo passa, as atividades em torno da doutrina espírita são desenvolvidas com rapidez.
da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858 aos dias atuais, podem-se contar por milhares as instituições levantadas no mundo em nome da veneranda doutrina. Seria indispensável que em toda parte onde surgisse um núcleo de estudos do Espiritismo se pudesse falar a mesma linguagem, sem que houvesse riscos de ser ele desconfigurado, sem riscos de que viesse a sofrer enxertias, o que seria descabida a ocorrência no bojo de uma doutrina de tamanha lucidez. Do pequeno grupo de almas dispostas que ladearam o codificador, suportando toda a agrestia e fereza dos primeiros preconceitos até hoje, quando se torna status importante dizer-se espírita. Há quase 1 século e meio de modificações na mentalidade geral. A semelhança do que ocorreu com a primitiva comunidade dos apóstolos de Jesus, que foi perdendo em qualidade à medida que se foi expandindo, se popularizando e ganhando notoriedade através do prestígio político de Roma. As atividades ao redor do espiritismo, o movimento espírita, foi tomando contornos preocupantes em todo lugar, na proporção do seu agigantamento acompanhado pelo desconhecimento declarado dos seus fundamentos. Allan Kardec, valendo-se do seu inesgotável bom senso, estabeleceu que o Espiritismo é uma doutrina de livre exame, significando que, não sendo impositiva, oferece ao indivíduo que vai ao seu encontro todas as possibilidades de discussão e de análises, até que tenha podido compreender suas bases, de modo a vivê-las com claridade mental e segurança. Tristemente, muitos pensaram que tal condição da mensagem lhes permita adaptar os seus preceitos doutrinários aos próprios gostos e tendências, sem causar em problemáticas adulterações no trabalho de profunda coerência dos numes tutelares da Terra, numes que a gente pode traduzir por divindades. Referiu-se o codificador à compreensão do Espiritismo, dizendo que quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das suas ideias. Lamentavelmente, porém, muitos admitiram que poderiam falar e agir em seu nome, sem o mínimo estudo da sua doutrina, na pressa inconsequente por obter fenômenos que bem podiam ser buscados fora dos arraiais espíritas, o que não vincularia a possível má qualidade ou a sua impostura ao respeitável estatuto espírita. Os abnegados prepostos do Cristo ensinam na codificação que o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos os possam julgar a apreciar com a razão. Desafortunadamente, indivíduos oriundos dos mais diversos territórios intelectuais, das mais variadas regiões morais, com as mais estranhas idiosincrasias, atiram-se a propor alterações doutrinárias, a fazerem adaptações inconsistentes, quão perigosas, introduzindo ideias e práticas francamente estranhas ao texto e contexto da doutrina. São muitos os que, ignorantes, vão mantendo outras criaturas no seu mesmo nível, abominando estudos, detestando análise, impossibilitando a aeração, ou seja, a purificação dos movimentos do raciocínio. Um grande número não crê no que o Espiritismo expõe, mas se vale da atenção dos crédulos e ingênuos, sempre abundantes, para impor as suas próprias fantasias, que trata de envolver com as cores da veneranda doutrina, porque sabe do desvalor do produto que oferece, querendo adesões que ele incense a vaidade.
Nenhum problema provocaria o indivíduo que criasse uma ordem de ideias, uma doutrina pessoal e que a defendesse com insistência, em seu nome mesmo, e a partir disso cobrasse atendimento, forjasse distintivos, premiações, imagens de santos encarnados, liturgias sacramentais e ordenações. Toda a sua prática seria buscada e seguida pelas almas que sintonizassem com isso, como deparamos no mundo dos incontáveis ismos, personalizados e personalistas, arrebanhando grupos imensos de fanatizados, que pagam bem caro para comprar um lugar no céu, conforme a promessa dos seus líderes. Quanto ao Espiritismo, porém, as coisas devem ser diferentes. Não havendo nenhuma obrigação da pessoa ser espírita, inexistindo qualquer ameaça infernal para quem não aceite a sua orientação, não se prometendo premiações celestiais a quem quer que seja, e sendo uma escolha livre da criatura em meio de tão diversificadas opções, torna-se imprescindível que quem queira ser espírito se despoje dessa terrível vaidade de querer que as coisas sejam ao seu gosto, ao invés de ajustar-se aos espirituais ensinamentos da grande luz. Imprescindível que o sincero espírita assuma de fato a disposição de melhorar-se com o conteúdo assimilado das lições do infinito, planejando para domar as suas inclinações inferiores. Com tristeza percebe-se hoje que o movimento espírita, que dispõe de tudo o que a doutrina espírita lhe brinda para ser amadurecido, pujante e avançado, tem sido alvo das investidas das sombras organizadas e se encharcando com seus conteúdos peçonhentos e danosos. Daí são núcleos criados para reverenciar personalidades vaidosas, que não abrem mão da relação de vassalagem. São instituições montadas somente para atender os corpos, sem qualquer compromisso com o espírito imortal, que permanece vagueando nas trevas de si mesmo. São casas erguidas para desfigurar o pensamento espírita, em razão das mesclas implantadas com doutrinas, filosofias e práticas orientalistas ou africanistas que, mesmo merecendo respeito, têm propostas bem distintas das do Consolador. Ainda em nosso movimento espírita, se há confundido o caráter universalista do espiritismo com uma infausta tendência agregacionista, pois ao invés de o pensamento espírita ajudar a ver o mundo dentro da óptica da vida superior, para que o indivíduo saia do nível das considerações meramente materiais, vê-se que tudo o que é encontrado de interessante mundo afora deseja se agregar ao espiritismo. Cânticos, terapias, experimentações psíquicas diversas, mantras, vestuário, jargões, festividades de gostos execrável e coisas outras ocupando variado espectro, têm despontado aqui e ali em nome da doutrina espírita. E o que é mais contristador, que entristece, é que tudo isso se dá diante da postura inerme dos que aceitaram responsabilidades diretivas das quais não dão conta. Tudo isto tem sido acompanhado com o consentimento dos que dirigem, coordenam e orientam. Afirmou o celeste guia que ninguém pode servir a dois senhores. Estabeleceu o excelso mestre, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Informa o Espírito da Verdade, Deus procede ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Vale a pena refletir em todos esses brilhantes dizeres e nessas imagens tão expressivas dos mentores da humanidade. A hora é, incontestavelmente, de testemunhos difíceis, e quem ainda não se sinta em condições de tomar o conteúdo da luminosa revelação
e dar-lhe impulso positivo, fazendo-a útil a si e aos irmãos do caminho, comece ou recomece o esforço íntimo para o fortalecimento da vontade de crescer, de despojamento do comodismo do homem velho, uma vez que Jesus Cristo confia nos empenhos das suas ovelhas e conta que esses empenhos sejam verdadeiros, para que o seu devotamento não seja tão somente aparência, a fim de que se possa, então, construir um movimento espírita vívido e forte, capaz de representar as excelências do espiritismo vivenciado e sofrido, se necessário, através das ações e convocações dos seus seguidores fiéis. Pelo Espírito Camilo. Então vamos aos questionamentos. Qual a importância das ideias espíritas sobre a imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, por exemplo, na vida da criatura humana? Estando os ensinos do Espiritismo na pauta das leis naturais, tornam-se de grandíssima importância em nossas vidas. O fato de sabermos que a morte que nos arrebatará o corpo físico não nos matará realmente, porque somos imortais, imperecíveis, ao mesmo tempo que nos põe sobre a cabeça a avultada responsabilidade, em razão de nos sentirmos senhores dos nossos atos felizes ou inglórios, planificando-nos o íntimo por sabermos-nos acima das coisas e das circunstâncias, por sabermos-nos seres atemporais, em processo de crescimento no mundo, a fim de lograrmos a ventura do reino dos céus, que consoante Jesus está dentro de nós mesmos. Por outro lado, a consciência que vamos desenvolvendo de que não existe acaso sob o céu, de que a lei de causa e efeito, que é incorruptível e matematicamente perfeita, rege as nossas existências em nome da perfeita justiça, uma vez que recebemos da vida cósmica de conformidade com o que a ela oferecemos, independentemente das declaradas injustiças da marcha humana. Ora, se desde cedo iniciamos o nosso aprendizado da doutrina espírita, passando a nortear nossos passos por meio dos seus ensinos, sem margem de dúvida, estaremos nos credenciando a um maior e melhor entendimento das realidades nas quais nos vemos imersos, tratando de educar os próprios impulsos, as nossas relações sociais e a nossa vida interior, conhecendo então, de modo claro, as belezas e grandezas ou perturbações e tormentos que enlaçam a alma no além, em função da sua vivência na Terra. Toda essa visão trabalhada no tempo, refletida, meditada, é capaz de tornar o indivíduo venturoso, desde o planeta, apesar de todas as pelejas, de toda e qualquer vicissitude que venha a sofrer. Questão 2. Que papel tem o centro espírita junto a seus frequentadores? O centro espírita, no dizer dos emissários do bem, representa no mundo o posto avançado dos imortais, com proposta de servir basicamente como escola ou universidade da alma, que encarnada necessita ter reavivados os compromissos assumidos no mundo espiritual para com a existência terrena. Assim, bom é que cada um possa extrair do centro espírita o que este lhe pode oferecer, na condição de núcleo para o ensino do espiritismo, local onde nos reunimos para aprender a viver no mundo sem ao mundo nos submeter, prestando serviço à causa do bem, com o melhor entusiasmo que nos alimente o ser. Questão 3. A proliferação de centros espíritas em razão de brigas e disputas entre os confrades deve ser incentivada? Diz o bom senso que não, muito embora o espiritismo não tenha nenhuma hierarquia sacerdotal, a qual se deva pedir permissão para o erguimento de um centro,
Partimos do raciocínio seguinte: o motivo que leva alguém a fundar uma instituição com o nome espírita é a dissensão ou a briga e a disputa por postos e cargos. Como conciliar isto com os princípios de fraternidade, de paciência, de compreensão e tolerância que se costuma pregar para os frequentadores? Que conteúdo levarão nos corações os companheiros que orarão e pregarão, aconselhando o bem em nome do Senhor? Será a mágoa? Talvez o despeito? Ou mesmo o ódio? Não nos parece coerente. Com que autoridade moral os irmãos encharcados de dissentimentos se dirigirão aos desencarnados perturbados, competidores e instigadores de brigas, para doutriná-los? Que argumentos serão usados para justificar a intemperança, a intolerância ou a ausência da humildade? São situações que merecem meditadas. A proliferação de centros espíritas deve, sim, ser incentivada quando um grupo está muito grande, inchado de gente, e de gente que pode abrir novas frentes, porque estuda o Espiritismo e detém conhecimento e vivência dos seus princípios, apesar de todas as lutas terrenas. Dessa forma, tais grupos, daí constituídos, continuarão vinculados, cooperando uns com os outros dentro da proposta de Allan Kardec, constantemente de O Livro dos Médiuns. Para que os núcleos se correspondessem entre si, visitando-se, permutando suas observações, a fim de que se pudessem constituir o núcleo da grande família espírita, que reunirá um dia todas as opiniões, unindo os homens no mesmo sentimento de fraternidade, cuja característica seja a caridade cristã. Então, parece ficar patenteado que brigas e dissensões não deveriam ser as ações para a fundação de um centro espírita. Seria prudente que, quando alguém, pelos motivos enfocados, deixasse um núcleo, já que entre humanos não se pode aguardar perfeição de caráter ou perpétua nobreza de conduta, tivesse a coragem de uma parada para meditar, sob a brisa da oração, após o que pudesse reiniciar um outro núcleo, tomando assento entre os frequentadores, aprendendo ou reaprendendo a ouvir o que os outros têm a dizer, o que é muito difícil. Retomando tarefas com humildade, longe da empáfia de quem já tem experiência. Não há, portanto, motivo para abandonar tudo, tampouco para lançar-se extemporâneo à criação de novo núcleo sobre a influência da fase de conturbação. Questão 4. A evangelização infantil deve ser uma preocupação primária ou secundária nas sociedades espíritas? Como quem funda uma boa construção sobre bem estruturado alicerce, não podemos, os espíritas, relegar a plano secundário o trabalho do ensino do espiritismo para a infância, o que se convencionou chamar de evangelização infantil ou moral cristã. Entretanto, como após a fase infantil o espírito reencarnado começa a penetrar a esfera da sua bagagem pretérita, na faixa adolescente, necessitando de norteamento para que não se perca ao despontar para a vida consciente. Não devemos descurar da juventude, e o esforço da evangelização dos jovens se mostra também de enorme oportunidade no centro espírita. Por seu turno, tanto a criança quanto o jovem se encontram sob a responsabilidade dos adultos, seus pais e outros tutores, que, se não tiverem consciência da seriedade da sua missão ante os filhos,
se não amadurecerem seus conceitos de vida, de valores morais, de vivência ética, o que é que poderão oferecer à família? Dessa maneira, deparamos a importância de se trabalhar melhor o ensino espírita para a madureza, a fim de que tais ensinos possam cooperar com pais, professores e educadores em geral, de modo substancial para a glória da vida. Diremos que o trabalho evangelizador ou o ensino espírita mostra-se fundamental para o espírito reencarnado, em qualquer faixa etária, considerando-se que em cada uma encontramos necessidades específicas às quais a doutrina espírita pode atender e muito bem. Questão 5. O movimento espírita poderia ser mais organizado de modo a possuir 2 ou 3 emissoras de rádio em ondas curtas para divulgar a mensagem espírita, contribuindo efetivamente para a educação do ser humano? Como ponto base, deveremos considerar que o movimento espírita é formado por nós mesmos, indivíduos que ainda não nos percebemos da magnitude da própria doutrina espírita. Muitos se encontram na fase em que, para eles, o espiritismo é algo para dar, para fazer doações. Desejam-se preces, passe, mensagens particulares e louvaminhas, personalistas, sem que se tenha muita atenção para o seu caráter cósmico, dinâmico, profundo e libertador. É uma lamentável cultura do interminável petitório, que transforma os centros espíritas em fabulosos muros de lamentações. Com essa cultura não se pode esperar muito mais do que o que já temos, pelo menos por agora. Enquanto a situação não se modifica, em termos de probabilidade que os movimentos regionais ou os estaduais, municipais ou mesmo os movimentos institucionais avancem na proporção dos seus recursos humanos e materiais, porque o tempo urge e não devemos ficar esperando que os outros façam para que venhamos a fazer. Se já detemos possibilidades de concretizar coisas melhores em prol de melhor e mais ampla difusão do Espiritismo. Questão 6. Pesquisa recente publicada no jornal Folha de São Paulo afirmou que os espíritas formam um contingente de 3,5 milhões de eleitores. Trata-se de uma significativa parcela da sociedade. Haveria algum impedimento para que tivéssemos representante no Congresso Nacional eleitos pelos espíritas que pudessem tratar dos interesses da causa junto à educação, por exemplo? Esta é uma questão que dá ensejo a diversas discussões e opiniões, dependendo do ângulo visual em que se ponha o observador. Os fins do Espiritismo têm em conta o aperfeiçoamento da pessoa humana, uma vez renovado o indivíduo em níveis intelectual e moral, estruturando o que Allan Kardec chamou de aristocracia intelecto-moral. Claro está que onde estiver esse indivíduo, aí estará a probidade, a lisura, a dignidade humana, enfim. Esse tempo está longe, lamentavelmente, pelo menos na linha de considerações terrenas. Contudo, é válido que todos continuemos enviando esforços para a chegada desse tempo novo, enquanto não se desenvolve na Terra esse tipo de homens e mulheres que se constituirão em baluartes de mundo novo, regenerado. É justo que escolhamos em nossas comunidades, como nossos representantes políticos, indivíduos comprovadamente ilibados, de vida dignificada pelos serviços prestados à sociedade, seja em sua profissão nobremente exercida, seja em sua função familiar, seja como homem ou mulher do povo, mas que sejam pessoas comprometidas com as causas do reerguimento humano de múltiplas formas. Não nos parece que careçamos de representantes do movimento espírita nos galarins políticos,
como tem-se hoje em dia bancadas que representam associações classistas, sindicatos, grupos religiosos, etc. Parece-nos que a sociedade necessita de indivíduos que, por seu amadurecimento, se façam úteis às comunidades como um todo. Para nós espíritas, seriam estes os mais ajustados para o desempenho das graves tarefas que a política exige. Não será preciso muito esforço para identificarmos um significativo número de políticos atuando em cargos diversos, após eleitos, com seus discursos que pesaram muito entre espíritas, que se elegeram se afirmando espíritas, e dos quais ninguém tem mais notícias de suas gestões, uma vez que a utilização dos discursos laudatórios e compromissos com bandeiras levantadas pelos espíritas não passavam de purpurinas, para engodar os nossos confrades bonzinhos uns, interesseiros outros, mas tolos e irrefletidos todos eles. Quando assistimos aos lamentáveis episódios de companheiros diversos no movimento espírita, que são absolutistas, dominadores, temperamentais, infiéis aos bons princípios cristãos, descumpridores das propostas do Espiritismo, quando os vemos se adonarem de instituições para tudo seja como querem e como gostam, quando os vemos distorcer ou ignorar pontos doutrinários e importantes tão somente para agradar alguns, quando vemos faltando com a verdade somente para manter o grupo de pessoas a eles submetidos, fanatizados por discutíveis revelações. O que poderemos esperar desses, caso sejam guindados a posições da atual política do mundo? É fácil depreender, então, que as nossas escolhas não deverão ser pelos rótulos com que se vistam os candidatos, mas por sua história de vida, tanto quanto nos seja possível conhecer. Muitas pessoas dizem que elegemos às vezes indivíduos que demonstram boas credenciais e que se perdem depois de eleitos, bandeirando-se para os desvarios da corrupção, do interesse pessoal, etc. Aí estará claro que a nossa ação não foi leviana. Tudo indicará que fizemos a nossa parte, como indicavam a consciência e a razão. Mas, apesar de tudo, fomos iludidos e o infeliz elegido também, pelos monstros do seu próprio caráter. Tendo-se em conta que estamos num orbe de provas e expiações, repleto de almas enfermas em lutas ásperas pela conquista da saúde moral, o que nem sempre logram com facilidade. E quanto a nós, estaremos na faixa dos nossos resgates. Vamos então encaminhando a nossa prece final. Senhor, que a Tua luz possa nos iluminar e nos mostrar a melhor direção a seguir. Por isso, nos ajude a sermos fortes diante das provações, para termos a certeza que, seguindo o caminho do bem, sempre sairemos vitoriosos. Por mais que as coisas não aconteçam como gostaríamos, que possamos ter certeza que ocorreu o melhor que precisamos que aconteça. Que nossa vaidade e orgulho não ofusque a visão do todo, e que tenhamos noção que nem tudo é como queremos, e sim como precisamos que seja. Por isso, obrigado, Pai, pelo auxílio e pela proteção de todos os dias, e que assim seja. Fiquem sob a proteção do nosso Mestre e Irmão Jesus. Desejo uma boa semana a todos.